Boa tarde, meu nome é Arthur, eu sou aluno do CMS, aluno de mestrado, sou orientado pelo Evaldo Corá. Hoje eu vou apresentar um modelo para simulação da performance térmica e capilar de microtubos de calor com gradiente de molhabilidade. Primeiro a gente precisa entender o que é um tubo de calor. Este é um dos sistemas mais eficientes para transporte de calor. Ele pode ter geometria material ou fluido de trabalho como características especiais, e com isso obter faixas de aplicação de 4 Kelvin a 2300 Kelvin. Um desses tubos de calor é chamado microtubo de calor, que ele tem uma variação de comprimento de 10 a 200 milímetros e pode ser dividido em 3 seções: evaporador, adiabático e condensador. Nem sempre existe essa zona adiabática, mas no caso do meu estudo eu sempre vou considerar a existência dela. Mudanças no gradiente de molhabilidade, que é como o fluido vai interagir com o cobre, ou no caso o metal, que faz parte da parede, ele tem uma melhora significativa de até 90% do tubo de calor. Isso deve-se muito ao aumento de 30% na taxa de condensação. Esses ângulos de molhabilidade podem ser classificados como superhidrofílico, com ângulo de contato menor do que 2 graus, ou superhidrofóbico, que é um ângulo de contato maior do que 150 graus. Essas faixas podem ser obtidas utilizando nanocompósito de nanotubo de carbono verticalmente alinhado, que é um dos estudos do departamento. A minha metodologia ela foi utilizando o software Console Multiphysics, na qual é um software que discretiza o domínio. Eu posso adicionar minhas equações para resolver um sistema específico. Então aqui eu dei atenção para a minha pressão capilar, na qual vai depender exatamente deste cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo de molhabilidade. E eu consigo escrever este cosseno de θ como um θx, que vai depender da posição onde você se encontra, no comprimento desse meu tubo de calor, que é a função do meu θ do condensador e do meu θ do evaporador. Também tem um fator de pesagem, que é o meu local atual, x, dividido pelo comprimento total. Substituindo o cosseno de θx na equação de cima e fazendo uma derivação, eu consigo obter uma das principais forças atuantes no sistema, que é a força motriz atuante, que é causada principalmente pela diferença dos ângulos entre o condensador, entre o evaporador e o condensador. Com isso eu consigo relacionar quanto maior essa diferença de ângulo, melhor é, porque as minhas forças atuantes estão mais presentes. A minha performance térmica ela é medida basicamente na resistência térmica, que é causada por uma diferença de temperatura entre o evaporador e o condensador. Se o tubo de calor for um sistema perfeito, essa diferença de temperatura não existiria. Mas ele não é, ele realiza trabalho para fazer esse transporte de calor, então tem uma diferença de temperatura nessas duas extremidades, o que gera uma resistência térmica intrínseca ao sistema, ao tipo de tecnologia do sistema do tubo de calor. Na minha zona do condensador, eu avalio o fluxo de calor baseado na posição que eu estou, no caso x. Aqui vale destacar que o comprimento do evaporador mais o comprimento da zona adiabática menos a minha posição dentro do condensador é um valor menor do que zero, é um valor negativo, porque o condensador está após essas zonas. Isso vai causar com que o meu calor no condensador vai ser um valor menor do que o meu calor de entrada. Com isso eu tenho essa diferença de temperatura e consigo fazer o mapeamento térmico. As minhas condições de contorno iniciais são que a temperatura de mistura e a temperatura de parede são iguais à temperatura ambiente. E a de contorno é de que tanto no início quanto no final, ou seja, quando x igual a zero e x igual a L, a minha velocidade é nula. Para poder validar esse equacionamento, eu escolhi dois casos de estudo. Ambos os casos, o material de trabalho é o cobre e o fluido de trabalho é a água, com ângulo de molhabilidade 0 graus no evaporador e 45 graus no condensador,
e o outro com 20 graus no evaporador e 85 graus no condensador. Ambos têm uma potência de entrada de 10 a 50 watts. Só que a geometria deles são diferentes. Um é um tubo de calor radial de 3 mm, com comprimento total de 190 mm, comprimento evaporador de 10 e comprimento condensador de 10 mm. Isso significa que a maior parte deste tubo de calor é zona adiabática. E que o meu outro caso de estudo é um tubo de calor plano, com comprimento total de 100 mm e os mesmos comprimentos do evaporador e do condensador. Com isso, eu consigo avaliar se o modelo se adapta bem mesmo em geometrias diferentes. Então, analisando a curva de referência, você tem essas mudanças de comportamento. O modelo ele não consegue prever essas mudanças porque elas são causadas por fatores externos, como variação na potência de entrada, ou você tem um defeito no tubo de calor, ou detalhes desse tipo que são intrínsecos à fabricação e ao sistema de teste. Mas o equacionamento teórico, que seria essa curva um pouco mais suave, o modelo consegue prever muito bem. Vale destacar que não consegue prever a secagem, que é o ponto de calor máximo, que é onde a resistência aqui aumenta abruptamente, ele também não prevê. No segundo caso, a resistência térmica aqui que eu quero olhar é essa verde com os triângulos apontando para cima, tem um comportamento também muito semelhante. Vale destacar que as faixas de operações de ambas são as mesmas. A resistência térmica de ambas também é muito parecida, entre 0,5 e 0 graus Celsius por watt. Então, com isso, eu consigo concluir que meu modelo ele tem uma boa correspondência nessa zona operacional definida, só que o equacionamento não foi capaz de prever o calor de fluxo máximo, no qual há essa secagem do tubo de calor. Dessa forma, os trabalhos futuros eles seguem na direção de refinar o modelo com esses limites operacionais e conseguir expandir essa capacidade preditiva da secagem. Também pode ser adicionado ao modelo o equacionamento específico para tratar o fluido de trabalho através de simplificações de Navier-Stokes. É isso que eu gostaria de falar, aqui se encontram as minhas referências da apresentação. Muito obrigado pela atenção.